Olá, sou Eduardo Casavella da Intelectual e Tecnologia e se você quer aprender linguagem C, este vídeo é para você! E antes de mais nada, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações, assim você fica sabendo das novidades. Clique em gostei, porque isso nos ajuda bastante. E não esqueça de compartilhar com seus amigos este vídeo. Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Intelectual e Tecnologia. Neste vídeo nós vamos trabalhar com matrizes, alocação dinâmica e arquivos texto. Então tem bastante conteúdo e vamos ver como alocar dinamicamente uma matriz utilizando linguagem C, sendo que essa matriz vai ter os valores lidos de um arquivo texto. Então eu vou abrir aqui o arquivo texto para vocês darem uma olhada. Então primeiro eu tenho que criar este arquivo, eu chamei aqui de arquivo matriz, é um arquivo txt, e nesse arquivo estão gravados os valores da matriz. Esta primeira linha do arquivo aqui corresponde às dimensões da matriz. Então a matriz terá 3 linhas por 6 colunas. Na realidade, neste arquivo eu tenho duas matrizes gravadas. Esta primeira matriz, olha aqui, 3 linhas e 6 colunas. Está um pouquinho torto aqui porque a matriz também é composta por números negativos, né? Então deu uma alterada aqui na formatação, mas eu tenho esta primeira matriz e esta segunda matriz aqui também de 3 linhas por 6 colunas. Então primeiramente eu sugiro que vocês construam esse arquivo. Aqui eu determinei 3 linhas por 6 colunas, mas na realidade no programa ele vai ler matrizes de qualquer tamanho, desde que já estejam previamente gravadas em um arquivo com este layout. Muito bem, olhando o nosso código fonte aqui, o que nós vamos fazer? Vamos ler duas matrizes de 3 linhas por 6 colunas de um arquivo texto. Qual é o arquivo texto? Este arquivo texto aqui. Então, primeiramente, eu tenho que preparar esse arquivo texto. Então, no arquivo eu tenho as dimensões da matriz. Este 3 significa 3 linhas e o 6, 6 colunas. Então, eu tenho um arquivo de matrizes de 3 linhas por 6 colunas. Esta aqui é a primeira matriz e esta outra é a segunda matriz. Então eu tenho 3 linhas, 6 colunas e duas matrizes nesse arquivo. Eu tenho que ter esse arquivo previamente preparado. É claro que para fazer esse programa você precisa conhecer o layout do arquivo, né? Você já parte do layout de um arquivo que é conhecido. Então você já sabe que vai ter uma determinada dimensão e os valores das matrizes já estão armazenados ali corretamente. Muito bem, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas vão ser usadas no nosso programa para que a memória seja alocada dinamicamente com uma matriz desse tamanho, ou seja, de 3 linhas por 6 colunas. Como é que eu faço para alocar dinamicamente a matriz? Qual a ideia do meu programa? Eu vou ler do arquivo as dimensões da matriz e criar na memória uma matriz desse tamanho. E a partir dessa matriz em memória, eu faço a leitura dos dados, ou seja, os valores para cada linha e cada coluna da matriz vão ser lidos para a memória e depois eu vou processar esses dados, certo? Então, como fazer isso? Primeiramente, se é uma matriz de 2 dimensões, eu preciso de 2 ponteiros. Um ponteiro para a linha, outro ponteiro para a coluna. Então, por isso as matrizes aqui declaradas vão estar aqui no formato de ponteiros, certo? Que eu ainda não tenho o tamanho delas, né? Eu vou ler ainda do arquivo, mas eu sei que é uma matriz de 2 dimensões. Então eu tenho aqui ponteiro de ponteiro. Um ponteiro para a linha, outro ponteiro para a coluna. E assim eu consigo navegar na matriz. Então eu tenho a matriz 1 aqui, a matriz 2 também com 2 ponteiros e a matriz soma, que vai conter depois do processamento a soma dos valores das duas matrizes anteriores. Então eu declaro todas as matrizes aqui com 2 ponteiros, ponteiro de ponteiro. E também vou precisar do meu arquivo, então tenho um ponteiro para o arquivo texto. Vou abrir o arquivo em módulo de leitura, né? Por isso R. O ponteiro do arquivo só retorna nulo se não conseguiu abrir o arquivo, neste caso aqui, né? Porque eu dei um fopen, se retornar nulo porque não conseguiu abrir o arquivo. Se não conseguiu abrir o arquivo, eu dou uma mensagem de erro, aborto o programa, porque sem fazer a leitura do arquivo eu não consigo fazer a soma das matrizes, ou seja, não vou conseguir fazer nada no meu programa, então eu dou um exit 1 que força a saída do programa. Caso esta condição do if não ocorra, significa que o arquivo foi aberto com sucesso e eu sigo aqui
então com a leitura das dimensões da matriz. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou ler o arquivo, estou lendo aqui 2 inteiros que correspondem ao número de linhas e ao número de colunas, que é justamente esta linha aqui. Então comecei a ler o arquivo, a primeira coisa que eu carrego é este 3 aqui, que será o número de linhas. A segunda é o 6, que será o número de colunas. Então agora eu já sei o tamanho das matrizes. Sabendo o tamanho das matrizes, eu posso fazer a alocação dinâmica. Então primeiro eu dou um caloque aqui para fazer a alocação das linhas. Como a matriz será de inteiro, eu dou um sizeOf int. Aqui eu tenho o número de linhas, a função caloc vai calcular através desses 2 parâmetros a quantidade de bytes que eu necessito, alocar esses bytes dinamicamente e aqui vai me retornar um ponteiro de ponteiro para a matriz 1. Muito bem, através disso eu tenho a quantidade de linhas alocadas. Agora para cada linha eu vou alocar a quantidade de colunas. Como eu faço isso? Através desse for, eu faço outra alocação dinâmica, só que agora para a quantidade de colunas. Então, quando o i for 0, enquanto o i for menor do que o número de linhas, eu vou alocando dinamicamente a quantidade de colunas para cada linha. Certo? Conforme o i varia aqui, eu vario o número da linha e aloco a quantidade de colunas. Quantidade de colunas que é dada pelo n colunas que eu li diretamente do arquivo, que é o número de colunas. Certo? Então, aqui aloquei as colunas para cada linha. Neste ponto, eu já tenho a matriz 1 alocada dinamicamente na memória. Ela está prontinha na minha memória. E como eu usei a função caloc, os valores estão zerados. Tá? A diferença de caloc para a função malloc é que caloc aloca dinamicamente e já zera os valores dentro da matriz, enquanto que a função malloc não zera, somente aloca. Essa é a diferença básica entre as duas. Muito bem, aloquei dinamicamente a matriz 1, preciso fazer o mesmo processo para a matriz 2 e depois fazer a leitura dos valores que estão no arquivo. Então primeiro eu aloco para ter o espaço na memória, vem tudo zerado e depois eu faço a leitura. Agora faço o mesmo processo para a matriz 2. Então matriz 2, vou fazer a alocação dinâmica aqui das linhas e depois a alocação dinâmica das colunas. Agora eu tenho a matriz 2 pronta também. Feito isso, vamos fazer a leitura dos valores. Como é que eu leio os valores? Faço um looping para cada linha, lendo todas as colunas dessa linha. Como vou ler? Utilizando o fscanf, porque agora eu vou começar a leitura aqui dos valores de cada linha da minha matriz 1. Onde o J aqui é o número de colunas, né? Então eu pego a primeira linha e vou lendo todas as colunas dessa linha. Para tanto, utilizo o fscanf. Estou lendo utilizando o arquivo apontado pelo ptrarc, que é o nosso arquivo aqui de matrizes, um valor inteiro e armazenando na matriz 1, posição i, j. Então, feitos esses 2 loopings, eu tenho a leitura de toda a matriz 1. Então, só repetindo, eu preciso conhecer o layout do arquivo primeiro. Tá? Então, esse arquivo já é formatado para esse tipo de matriz. Aqui, então, por isso são 3 linhas, 6 colunas, as matrizes já estão gravadas aqui, ou eu poderia criar um programa para gravar, tá? É que eu parti aqui de um arquivo já conhecido, lido, que estava em formato TXT, e aí criei o programa. Mas eu posso pegar e também fazer um programa que grava os valores, certo? Armazena tudo aqui e depois eu faço a leitura, não tem problema. Agora eu preciso sempre conhecer a quantidade de linhas e quantidade de colunas, então eu teria que gravar isso também aqui no meu programa. Nada impede de eu escrever matrizes de outros tamanhos, porque o nosso programa aqui é genérico. Ele vai pegar o número de linhas que está aqui e o número de colunas que está aqui. Então, se eu alterar isso e estiver gravado certinho o número de linhas e o número de colunas aqui, ele também vai ler tranquilamente. Agora, faço a leitura da matriz 2. Vou seguir o mesmo esquema. Muito bem, faço a leitura da matriz 2. Fecho o arquivo, porque os dados agora estão todos na memória. Uma vez que os dados estão na memória, dentro das 2 matrizes que foram alocadas dinamicamente, agora eu posso mostrá-las. Então aqui eu vou percorrer as 2 matrizes e simplesmente mostrá-las na tela. Percorri a matriz 1, imprimi na tela. Coloquei aqui 2D apenas para ajeitar o espaçamento da matriz.
dizendo aqui que eu espero um número inteiro de 2 dígitos. Vou mostrar aqui na leitura, ó, vou executar. Tá aqui, ó, tá vendo que ficou um espaço aqui, né? Porque o número é de 2 dígitos, ou sinal e dígito, né? Porque o sinal aqui, no caso, ocupa um dígito. Então ficou este espaçamento aqui. Então ele está lendo linha por linha da matriz 1 e as respectivas colunas. Depois tem este espaço em branco aqui e lê aqui a matriz 2 também, imprime. Eu estou fixando a linha e percorrendo todas as colunas da matriz 1, imprimindo, dando um espaço, percorrendo todas as colunas da matriz 2, imprimindo, terminando esse looping, foi impresso tudo na tela. Então, eu teria aqui as matrizes lidas do arquivo. Agora falta fazer o quê? A matriz soma. Na matriz soma, eu vou pegar os elementos correspondentes de cada matriz, fazer a soma deles e mostrá-la. Então, eu vou pegar aqui o primeiro elemento aqui da primeira linha, primeira coluna da matriz 1, com a primeira linha, primeira coluna da matriz 2. 2 mais 2, 4. 5 mais 7, 12. Menos 1 mais menos 1, menos 2. Certo? E aqui vai imprimindo a matriz soma desse jeito. Como é que eu faço a matriz soma? Primeiro eu preciso alocar a memória para a matriz soma, né? Porque isso não foi feito no início, só aloquei memória para a matriz 1 e a matriz 2. Como a matriz soma é do mesmo tamanho da matriz 1 e da matriz 2, então eu vou usar o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. Então eu aloco dinamicamente espaço para mais uma matriz e aí percorro as outras duas matrizes e vou armazenando a soma das posições delas dentro da matriz soma. Certo? Agora eu vou pegar o elemento que está na matriz 1, posição IJ, e somar com o elemento que está na matriz 2, posição IJ. É o que eu estou fazendo aqui e armazenando na matriz soma. Então a matriz soma vai recebendo os valores à medida que eu vou fazendo essa soma, certo? Então, terminando esse processo aqui desses loopings, eu já tenho tudo armazenado dentro da matriz soma. Falta apenas imprimir, porque aqui eu não estou imprimindo, ó, só estou armazenando. Aí depois eu faço mais um looping aqui para mostrar a matriz soma. E aí, finalmente, isso é impresso na tela. E aí meu programa termina, certo? Então, é um programa um pouquinho mais complexo, né? Porque tratam-se aí de 3 matrizes. Eu vou fazer a leitura do arquivo texto e tenho que trabalhar ali com alocação dinâmica. Mas a alocação dinâmica de matrizes, o que eu tenho que saber é que eu vou precisar de 2 ponteiros, um para a linha, outro para a coluna. Então, na hora de declarar, eu declaro ponteiro do ponteiro, certo? Depois, na hora de alocar dinamicamente, eu preciso saber a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que eu preciso para alocar dinamicamente cada matriz. Depois, feito isso, os valores são lidos, né? Percorro o nosso texto, os valores são lidos, carregados na memória, e aí eu faço as operações normalmente com as matrizes. E agora o passo final que é necessário fazer é liberar a memória da matriz depois que você não estiver mais usando. Então, para isso, eu fiz este bloco de código aqui. Como é uma matriz, é um pouco diferente de liberar um vetor. Se fosse um vetor, simplesmente essa linha aqui seria suficiente. Mas a matriz, na realidade, é um vetor de vetores. Então, eu tenho que desalocar o espaço das colunas, né, dos vetores referentes às colunas, e depois referente à linha. Então, eu não posso fazer só isso. A liberação da memória ela acontece na ordem inversa à alocação. Então, eu vou fazer primeiro esse looping, que na realidade vai liberar o espaço referente às colunas da matriz, e depois esse outro que vai remover tudo, que seria o vetor referente às linhas, né? Porque a matriz é um vetor de vetores, onde eu tenho um vetor com as linhas e outro vetor com as colunas. Então, a ordem é exatamente essa aqui. Agora, como eu tenho 3 matrizes, vou fazer isso para a matriz 1, para a matriz 2 e para a matriz soma também. E aí, finalmente, a gente termina o programa, certo? Então, executando isso aqui, vamos compilar e rodar. Já fez a liberação e termina o programa, né? Não tem nenhum efeito visual essa questão da liberação de memória, mas é importante. Então é isso, as matrizes estão liberadas aqui. E podemos terminar o nosso vídeo. Então vamos ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.